irmã da senhora atentou contra a própria vida e tirou a própria vida. Sim. E isso fez com que a senhora desenvolvesse uma depressão profunda, muito severa. Queria que a senhora falasse sobre isso. Como que foi quando recebeu a notícia? É, Eu acho que antes de falar, de receber a notícia, porque você está falando de dois colapsos emocionais, de duas pessoas apaixonadas por Jesus. Por aí a gente tem que quebrar esse mito, porque minha irmã, principalmente ela foi vítima desse mito de que quem tem fé não tem depressão, quem ama Jesus não tem depressão, não tem Depressão é crise falta de de Deus. ansiedade. E quando a gente falou de lar disfuncional, dos traumas que a gente recebeu, os traumas de toda espécie, eu resumi muito. A minha irmã, como mais velha, ela viveu mais impactos do que eu. Então, cada um na minha casa teve uma sequela emocional. Eu tenho um irmão que ele se defendeu do mundo se tornando frio, totalmente frio e dono de si. Isso também. Aquele que me ensinou a me calar, ele é a pessoa que não fala, até hoje. Ele não fala e não tem relacionamentos, mesmo entre irmãos. Ele é a pessoa mais isolada que tem, né? Tipo, para você ter uma conversa é muito difícil. E então cada um desenvolveu de um jeito. Minha irmã era muito forte profissionalmente, advogada, muito bem-sucedida, era muito forte ministerialmente, mas ninguém via a fragilidade dela. Você pode ser competente, você pode ser apaixonado por Jesus, mas ter fragilidades, é só você olhar para a Bíblia. Você vê Saul, Deus não se enganou na escolha. Tudo bem que não era a primeira escolha, mas ele olhou para a nação toda e ele falou, esse é o homem, Saul. Mas Saul tinha uma fragilidade que ele não conseguiu superar as emoções dele. Ele não sabia lidar, ele tinha uma baixa autoestima tão acentuada que ele não conseguiu superar um amigo que deveria ser amigo dele, Davi. Ele interpretou como uma competição. Então, todo o problema de Saul foi emocional. Ele foi um péssimo pai, emocionalmente falando. Ele foi um péssimo sogro, emocionalmente falando. Ele foi um péssimo líder, porque ele dava ordens do ímpeto, não da razão ou de um fruto de oração. Ele foi um péssimo liderado por Samuel. Você vê que ele foi péssimo em todos os relacionamentos? E aí a gente está falando do quê? De espiritualidade. A falha espiritual de Saul, a gente vê quando ele todo mundo fala, foi procurar vidente. Ok, mas esse já era o final do final. Ele teve muitos tropeços antes. Então a minha irmã, a fragilidade dela, ela se divorciou por causa da fragilidade emocional. Então você está vendo colapso em cima de colapso. E quando como ela não falava, ela era muito forte, ela não fez terapia, ela não foi procurar um aconselhamento pastoral, ela não pediu ajuda. E era dores em cima de dores. As dores de que todos nós tivemos em comum. Depois a dor no casamento, que foi bem traumático, o casamento dela. Depois a dor de uma adoção, que o filho foi retirado dela, porque a mãe se arrependeu. E depois ela encontrou com a mãe num sinal, com um menino pedindo dinheiro na rua. Esse foi um choque para ela. Não retirou para cuidar da criança, retirou para colocar na rua. Então, ela foi atrás de uma profecia, que era para ela sair de um emprego, e ela era muito, muito mergulhada em Deus. Tudo que você falasse, ela acreditava, ela não colocou, essa profecia vem de Deus mesmo, está confirmando. Ela fez isso, aí ela ficou, olha quantas, tudo isso foi muito junto, divórcio, a criança, a perda financeira, e aí na igreja, naquele tempo, minha irmã sempre foi muito bonita, ali houve uma rejeição por ela ser divorciada. Aí começaram a tirar ela de tudo, mulheres com ciúmes dela, porque afinal de contas agora era uma mulher solteira. Então, era todo esse acúmulo de coisas, ela
não lidou. E não houve, ela não procurou ajuda porque não tinha. Porque naquele tempo, eu estou falando de 30 anos atrás, naquele tempo, ter depressão é falta de fé. Ter depressão é não ter nada para fazer na vida. Então, ela não procurou ajuda. Num momento de loucura, num momento de colapso, ela tomou essa decisão, mesmo apaixonada por Deus. Eu achei muito interessante a pastora dando exemplo de Saul, né? Para falar sobre saúde emocional, saúde mental. E a gente sempre vê as pessoas, os pastores, citando Elias, né? E a senhora poderia dar outros exemplos bíblicos de Sim. personagens que hoje, quando a gente lê, a gente percebe que teve ali alguma falha emocional? Sim, Pedro é não só pela. Aí eu estou falando de Pedro de temperamento, mas eu estou falando de um Pedro que ele cresceu debaixo de um clima de terror. Ainda mais por ser da Galileia, ali onde os soldados, porque tinha muitas rebeliões na Galileia contra o Império Romano. Então ali ele viu muito massacre por parte do Império Romano em relação aos judeus. E ele tinha medo, ele tinha insegurança e tinha raiva. Tudo isso não combinava com os 3 anos de amor, de tudo que Jesus estava ensinando. Ele aceitou tudo, mas você vê que estava tão enraizado que no último instante, no último, terceiro ano, tipo, vou receber o diploma para ser apóstolo, né? No último instante, ele cometeu 3 graves erros e todos eles não foi falta de paixão por Jesus. Foram erros devido ao emocional fragilizado, que depois ele aceitou ser tratado por Jesus nessa área. Inclusive, eu ensino o perfil comportamental dos 12 discípulos, incluindo Judas, para mostrar a fragilidade. Aí eu não peguei o espiritual, peguei a fragilidade. Então, quando eu falei de 3 erros assim graves por causa das emoções, primeiro, quando lá no Getsemane, não vou falar de dormir, que dormir era espiritual. Ali teve um peso de opressão, nenhum deles conseguiu ficar acordado. A despeito de Jesus falar que era desperta, vigia, ora, mas ali Jesus mesmo falou, tudo bem, o espírito está pronto, a carne é fraca, mas ali foi um peso espiritual. Mas o que ele fez no Getsemane? Ele fez exatamente o contrário do que Jesus falou. Jesus falou para não usar a espada e ele vai e corta a orelha de Malco, porque ele ainda fazia na força do braço, ele não sabia ser contrariado, ele não sabia lidar com frustração, então ele resolvia na ira, no ímpeto. É o que a gente chama em emoções, o fenômeno bateu, levou. Eu não penso, eu fico uma pessoa instintiva. Deus não te chamou para ser instintivo. O animal é instintivo. Eu piso na pata dele, ele pode me morder, mesmo me amando. É o reflexo. Então, ali Pedro foi instintivo. Depois, quando ele negou Jesus, foi a fragilidade, o medo, a insegurança. Não, agora sou eu que vou para a cruz. Mas espera aí, ele era um homem valente, era um homem forte, mas ele virou aquele Pedro com medo dos romanos de novo. E então, quando ele estava ausente também na cruz, ainda era dominado pelo medo. Aonde João já reagiu diferente, ele ficou ao pé da cruz. Custe o que custar, eu estou aqui. Mas ele tinha outras fragilidades, não esqueça que ele era o filho do trovão. Ele se tornou depois o apóstolo do amor. Mas se a gente analisar Ana, você vê sintomas de depressão em Ana. Está na casa de Deus, mas não para de chorar. Presta atenção em quem? Em Penina. E aí ela tem o quê? Dó de si mesmo, vitimização. Tinha um Deus maravilhoso, ela podia, olha a linha de pensamento, se ela não tivesse fragilizada emocionalmente. Peraí, Sara, Rebeca, Raquel, todas eram estéreis. Essa é minha história. Eu sou mais uma. Esse é o Deus do impossível. Tinha um maridão, Eucana. Sou melhor que 10 filhos. Mas quando você está mergulhada em depressão, você não consegue ver. Você fica, a gente chama isso de circuito fechado da memória. É como que se eu te encarcerasse e começasse a dizer para você, você está aqui num quartinho pequeno e você não consegue. Você olha para frente, é parede, olha para lá, parede, olha para cá, parede. Eu falo, ali fora tem um sol. Não, está chovendo.
porque quando você entrou estava chovendo. Ali fora tem gente que te ama. Não, eu tô aqui sozinha, ninguém me ama. Então era isso. Ana estava nesse momento. Ela estava no circuito fechado da memória. Não adiantava eu, Cana, falar com ela. Não adiantava nem ninguém falar com ela. Naquele momento ela estava fragilizada. Só que ela reagiu. Né? Depois de tanto tempo, ela reagiu e ali você vê que ela toma atitudes. Não, eu vou comer, eu vou orar. Então ela tomou, mas não é fácil. Quem já viveu sabe que isso não é fácil.